Olá a todos, eu sou Diego Fernandes, fotógrafo, diretor criativo e pesquisador visual. Olá, eu sou Gisele França, turismóloga, psicóloga e pesquisadora da cultura ancestral. Nós somos o Criando Raízes, um projeto que nasceu para valorizar histórias, pessoas e tradições, que mantém viva a força da ancestralidade e das tradições afro-brasileiras. Uma forma de honrar quem veio antes e garantir que a nossa história e a nossa memória floresçam, firme, bonita e cheia de axé. Hoje, o Criando Raízes apresenta o Festival Afro Raízes Alaide do Feijão. Um encontro que celebra uma mulher que sempre foi e continua sendo símbolo de resistência, fé e acolhimento. Alaide do Feijão foi mais do que uma referência da gastronomia baiana. Ela foi uma força política dentro do Pelourinho, alguém que utilizava a comida como um instrumento de afeto, união e luta. Bom, meu nome é Juliana Ribeiro, cantora, compositora, historiadora, mãe de sonora, acima de tudo, minha melhor composição. A Alaide do Feijão é uma referência. A Alaide do Feijão é um legado. A Alaide do Feijão replica tudo que a gente já viu acontecendo desde a África até aqui, com as mães pretas que alimentavam não só a barriga dos seus filhos, mas alimentavam a alma dos seus filhos. E isso a Alaide fez como ninguém. Aqui no Pelourinho, todo mundo tem sempre uma história para contar sobre a Alaide. Tem sempre uma devoção a essa mulher que alimentou muita gente aqui, por pura devoção e acreditar que esse é um caminho que a gente escolhe fazer na Terra. Eu sou fã. Todas as vezes que eu passava no Pelourinho, nem sempre para comer, mas eu sempre passava na porta dela, chegava lá, pedia bênção, perguntava como é que a senhora tá? E ela falava, eu tô bem, a perna tá assim, tá assado, mas eu tô bem, minha filha. Eu tô levando aqui, alimentando esse bando de gente. E é sobre isso. Ela é uma referência, assim como ela, tantas outras pessoas fazem comida, fazem feijoada para alimentar outras pessoas. E, acima de tudo, o legado dela é também material. Ela gerou emprego e renda para um monte de gente. Olha as filhas delas aí, gente. Olha as netas delas aí, aqui trabalhando com produção. Tudo isso partiu desse ventre, que é um ventre criador, gerador, maravilhoso, farto e abundante, como a Alaide era. Então, para mim, como artista e amiga de Alaide, é um prazer enorme fazer parte do Festival Afro Raízes, que eu acho que é uma iniciativa genial, porque os nossos precisam ser homenageados com dignidade. Quando a gente fala em homenagem, a gente tem que homenagear em berço de ouro, porque é isso que a gente merece, nada menos disso. E o Festival Afro Raízes é isso, essa homenagem de ouro para a Alaide do Feijão, mais que merecida. Vida longa ao Festival Afro Raízes. Gente, falar de Alaide do Feijão e atrás de uma história da qual minha avó, minha mãe, meus pais fizeram parte. A Alaide era uma guerreira nesse centro histórico e contribuiu muito para a nossa cultura. Por quê? A Alaide era uma mulher que... A história de Alaide começa no Mercado Modelo, né? Que ela vendia feijão ali embaixo.
Depois ela veio para aqui para o Centro Histórico, onde eu sempre que passava, ela me dizia onde short, eu me escondia dela, porque eu não posso contar as histórias dela comigo. Mas é aquela coisa, era uma mulher que representava para mim, como ela se foi em matéria, mas o espírito ela está entre nós. E ela me representa e vai representar sempre a nossa história, certo? Eu tenho umas histórias lindas com a Alaide. A primeira edição da feijoada de Alaide, eu participei da primeira até a última, né? Que acontecia geralmente no mês internacional da mulher, no dia da internacional da mulher. E ela sempre fazia essa feijoada. A gente chamava de culinária do saber, onde subia no palco eu, Lacinho do Lodum, Tonho Matéria, Ninha, até Tatal. E a gente começava a contar a história dos blocos antigos, né? E ela curtia isso pra caramba. Ela curtia isso pra caramba. Então, eu só tenho que dizer obrigado, Alaide. Obrigado por tudo que você fez aqui. E obrigado por matar a fome de um bocado de pretos da nossa história aqui. Porque você era uma mulher que ninguém lhe pedia, não. Mas você perguntava, e aí, você quer comer alguma coisa? Você não ia atrás de capitão, você ia atrás de carinho. E você sabia fazer isso com a gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Além de minha avó ser uma mulher que é a minha maior referência no empreendedorismo negro, né? Minha avó sempre teve um senso de acolhimento, de afeto. Então, a mulher sempre acolhedora e muito afetuosa. Então, senso de coletivo, comprometida com as lutas sociais. E é esse o legado que ela deixa para mim e para a geração da nossa família, para os passos de continuidade. Alaide do Feijão, uma mulher importante para a Bahia, para o Brasil, uma mulher preta da cultura, da gastronomia, uma conselheira, uma irmã, uma amiga e uma pessoa que nos formou. Toda essa gente, o movimento negro de igualdade, ouvia a palavra de Alaide. Estar com a Alaide do Feijão, com a família de Alaide do Feijão, com esse festival, é fazer a cultura brasileira ir mais longe, a cultura afro-brasileira. E a Fundação Cultural Palmares está junto desde o primeiro momento, porque ela aí nos ajudou a ser pessoas, a ser gente, a ser lutadores de um Brasil melhor. Eu acho que, para além da importância da cultura negra, preta da Bahia, acho que a Alaide ela é importante para a cultura da Bahia. A Alaide foi fundamental para, em determinados momentos, juntar pessoas das mais diferentes tendências, das mais diferentes opiniões, e a partir daquela leveza e daquela suavidade e da beleza de Alaide, as pessoas se reuniam ao redor dela, ao redor do restaurante, no restaurante, e tratávamos dos mais diversos assuntos. Então, Alaide foi fundamental, a sua memória é fundamental, não só para a cultura negra da Bahia. Alaide, seu legado, sua memória, sua imagem maravilhosa é fundamental para a cultura da Bahia e do Brasil. Antônio Carlos Bobô, um dos fundadores do Ilhéus. Eu conheço a Alaide desde a época que a gente, no surgimento dele, que a gente fazia passeios, ensaios no Cruzum, e ela é uma das fundadoras do Ilhéus, ela, a irmã dela, Marina. Então foi uma pessoa muito importante no movimento negro, que nós reunimos desde quando ela vendia lá na rampa do elevador da Maceda, que nós íamos para lá de noite comer feijão na madrugada. E depois, quando ela veio para o Pelourinho, ali virou um ponto de referência das nossas reuniões, nas nossas discussões por dias melhores, e foi criada a Terça da Bênção. Então, essa mulher é uma figura, além do tempo,
sempre antenado, uma negona consciente. Negona mal assoltada e muito uma nega muito consciente. Desde a mãe dela, né, que começou com o tabuleiro, que reunia chefadores, pescadores, ali do lado do elevador Lacerda. Então essa negona hoje é uma referência pra gente. Todas nossas amizades que nós temos, não só eu, mas sempre ponto de encontro a Laide do Feijão. Então, muito justa essa homenagem e que surjam outras Alaídes do Feijão, outras Alaídes não só do Feijão, para dar continuidade a essa luta incessante contra a discriminação de respeito ao povo negro. Axé, sucesso. Sucesso, negro, onde você estiver. Muita luz para você. Alaide é falar sobre acolhimento, é falar sobre memória, é falar sobre legado, é falar sobre resistência, é sobre ancestralidade. A Alaide, ela contribuiu muito e ainda contribui lá em Orum para fortalecer a nossa cultura negra na Bahia, o nosso povo, a nossa luta, a nossa resistência e o movimento negro. Viva e salve a Alaide do Feijão! Olá, gente, eu sou a deputada Oliveira Santana, presidenta da Comissão de Cultura da Assembleia. E, sem dúvida, falar de Alaide é falar de um ícone da cultura baiana, uma mulher que é o retrato de tantas outras mulheres, a mulher que se fez, construiu e alimentou a sua família a partir do feijão, a panela do feijão, da comida distribuída, a comida que era feita para vender, mas que muitas vezes matou a fome de quem não tinha o dinheiro para pagar. Essa era a Alaide do Feijão. Se tem um legado que ela deixa, é o legado de matar a fome das pessoas. É o legado da amizade, de estabelecer pontes, fazer rede com todas as organizações do movimento negro. A Alaide era a grande matriarca do movimento negro. O peito que acolhe, o abraço que dá esse suporte para a gente e o fuxico bom, a rede de amizade, as pontes que ela construiu com a gente e em torno da gente. Então, a Alaide deixa um legado de afirmação da cultura, das boas energias, porque era uma mulher de axé, do samba, do bloco afro. Ela se distribuía em todas as organizações. Essa era a Alaide e ela é eterna nas nossas mentes, coração e na cultura baiana. E falar aqui de Alaide é muito emocionante. Alaide representa amizade, representa a mulher negra, representa a comida de caldo. E o povo sabe que a comida de caldo junta a gente, porque sempre cabe mais um. Eu conheci a Alaide na Fazenda Grande do Retiro. E depois essa grande matriarca abençoou o Pelourinho, a Cidade Baixa, e mostrou para o mundo que a panela de barro e a colher de pau são elementos fortes da nossa ancestralidade, da nossa cultura. A Alaide não vendia só comida. A Alaide tinha no espaço dela o encontro de pessoas da música, do teatro, das artes. Pessoas que defendem os direitos humanos, que defendem o direito a viver. O espaço de Alaide não era um espaço da feijoada somente. Era um local de encontros. Pessoas antirracistas, anti-homofóbicas, pessoas que combatem a violência contra a mulher. Então, é um símbolo, é uma memória. E eu me emociono muito em falar. Vou parar por aqui. Um beijo para essa mãe do céu. Da Bahia, a Alaide, ela não representa, não, ela é a cultura da Bahia. Ela é a mãe cultural deste lugar, a mulher que fez com que a nossa, eu vou falar da minha geração, entender
o que é o melhor do bloco afro, do samba, da capoeira, do terreiro de candomblé e do feijão, a culinária baiana. Proferindo do feijão de Alaide. Alaide é o marco principal desse momento que aprendeu com sua avó, que aprendeu com sua mãe e que passou para seus filhos e que seus netos, netas também reproduzem isso até hoje e que a gente espere que isso seja perpétuo. Então, Alaide é a essência da nossa existência. A mulher que nos deixou uma herança gigantesca, além desse legado. Esse legado que sai da cozinha, dessa cozinha tradicional, dessa cozinha de África, para se espalhar nos dentros das casas de cada um de nós. Alaide, presente. Alaide do Feijão representa dignidade, né? Ela, através da panela de feijão que a mãe dela deixou para ela como herança de trabalho, ela criou as filhas, né? Deu dignidade à família dela, né? Uma mulher que nos ensinou muito, né? Uma mulher que eu conheci na fundação do Olodum, né? Ao mesmo tempo de fundação do Olodum, ao mesmo tempo que eu conheço a Alaide, e eu nunca vi a Alaide se queixando. Ela falava dos preços altos, mas nunca deixou de botar a panela dela para vender, né? E depois conseguiu um espaço aqui em cima no Centro Histórico, no Pelourinho, e conseguiu colocar o restaurante dela aonde ela não se preocupava com os clientes dela só quando ele estava com dinheiro. Da mesma forma que a pessoa podia escolher a comida com dinheiro, da mesma forma sem dinheiro, ela atendia da mesma forma porque ela achava que dando dignidade às pessoas em poder almoçar com dinheiro ou sem dinheiro, também era uma forma de dar dignidade à pessoa, né? Que a pessoa com fome não tem dignidade, né? Uma pessoa que passa fome, ela perde totalmente a dignidade. E a Alaide nunca deixou nem os amigos e nem que nunca precisou dos serviços dela com fome. E eu tenho muito carinho e respeito pela memória dessa mulher negra que nos ensinou a combater o racismo, né, de uma forma mais irreverente, né? Ela dizia as coisas sem as pessoas perceberem que ela estava protestando e reivindicando o direito dela. A Alaide nos deixa muita consciência do que é ser negro, né? Do que é ser uma mulher, criar os filhos, sem choramingar pelos cantos, né? Porque se ela fosse choramingar, ela não criaria as filhas, né? E assim como ela criou os filhos dela, criou a todos nós e deu dignidade a todos nós para o que nós somos hoje. Ouvir essas histórias é sentir que a Alaide continua viva na mesa e no coração de quem contam as suas histórias. Ela nos ensinou que força e afeto caminham juntos, que a fé alimenta e a política nasce desse encontro e da partilha. O Criando Raízes segue com esse propósito: fortalecer nossa memória, dar visibilidade às nossas vozes e celebrar as ancestralidades que nos unem. Axé, Alaide do Feijão, que sua luz siga guiando nossos caminhos.